Fala galera, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser sobre vírus. Um assunto meio manjado hoje, né? Mas fazer o quê? É o que tem para hoje, né? Vamos falar das características gerais aí dos vírus. Os vírus são seres acelulares. Eles só possuem proteínas e ácido nucleico. Eles não têm estruturas como uma célula viva. Eles são muito pequenos, eles só podem ser vistos em microscópio eletrônico, que é um tipo de microscópio bastante caro e só algumas instituições que possuem, né? Nem todos os laboratórios possuem microscópio eletrônico. São parasitas celulares obrigatórios, porque eles precisam de todas as estruturas das células para poderem reproduzir. E eles são específicos, então eles têm essa especificidade, eles só vão infectar uma determinada espécie. Dificilmente, se não ocorrer nenhuma mutação, um vírus que infecta uma espécie vai infectar outra espécie. A estrutura dos vírus. Os vírus eles têm um capsídeo, que pode ser dividido em capsômeros, que é uma membrana que envolve o material genético, que pode ser DNA ou RNA. Alguns vírus podem possuir um envelope, que vai ficar externo ao capsídeo. Então, essa é a estrutura do vírus, super simples, né? Um ser simples e que precisa de uma célula para poder se reproduzir. Então, a gente vai ver um pouquinho da reprodução dos vírus, e esse é um vírus de DNA. Então, ele vai primeiro se ligar à célula e injetar o seu material genético. No citoplasma, esse DNA do vírus vai assumir o controle da célula e vai fazer com que o núcleo produza vários novos vírus. Se eu tiver destruição da célula após a formação desse vírus, eu tenho um ciclo que a gente chama de ciclo lítico. E se eu tiver esse DNA do vírus incorporado ao DNA da célula, que vai permanecer latente, vai ficar lá quietinho, a gente chama de ciclo lisogênico. Esse material aqui que vai permanecer latente, ele pode vir a infectar a célula de novo e formar novos vírus. É o caso, por exemplo, do vírus da herpes. As pessoas que têm herpes, elas não conseguem se curar do vírus, ele fica numa situação latente, ele fica lá no organismo, cada vez que a pessoa tem uma baixa da imunidade, ele volta a se manifestar, então ele volta a formar novos vírus e causar novamente a doença. A reprodução de vírus de RNA, ela ocorre semelhante, né? Mas a gente tem aí 75% das viroses humanas são causadas por vírus de RNA. A maioria possui cadeias simples e vão duplicar o seu RNA. Então, para fazer esse vírus, ele vai entrar na célula, vai fazer com que a célula trabalhe para ele, produzindo novos RNAs. Ou ele vai fazer com que a célula produza DNA para depois produzir RNA para ele. A gente chama esses de retrovírus. E um pequeno grupo apresenta uma cadeia dupla de RNA. A maioria das viroses, né? A gente não tem uma medicação que combata eficazmente as viroses. A maioria das vezes a gente previne com vacinas e com hábitos de higiene, como a gente está vendo muito. Lavar as mãos, higienizar os alimentos, evitar alguns contatos, esses físicos, né? Esses são alguns preventivos, né? Ações preventivas contra as viroses. E sobre o vírus é só isso. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e um beijo virtual.